Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um culto da nossa igreja. Nós somos a Igreja Batista Central de Rocha Sobrinho. A nossa igreja fica na rua Vera Lúcia, número 202, no BNH, aqui em Mesquita. E agradecemos a participação dos irmãos nesse culto. Hoje é dia 19 de abril, né? E como todos sabem, nosso culto está sendo realizado exclusivamente online devido à pandemia e os templos estarem fechados. Mas ainda assim nada nos impede de adorar a Deus. Vamos então dar início. Eu primeiro gostaria de agradecer a cada irmão que tem participado, que tem se empenhado com os vídeos, né, que tem sido canal de bênção, né, para a nossa igreja. Então, no momento, vamos fazer uma oração. Os irmãos podem fechar os seus olhos, estar orando conosco. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana, Senhor, por mais esse culto que podemos estar entregando a Ti, ó Pai querido, que o Senhor possa estar nos guardando durante esse culto, Senhor Deus, que o Senhor possa estar instruindo, Pai, a cada um dos participantes, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, levar a Sua palavra, seja qual for a circunstância, Deus amado, que nada venha calar a nossa voz, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que tem nos dado, por tantos livramentos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, das necessidades do Seu povo, ó Pai, nesse momento que tem sido muitos, ó Pai, muitos estão sem trabalhar, ó Pai querido, muitos estão trabalhando em risco, Senhor Deus, mas que o Senhor possa estar guardando a cada um deles, Senhor Deus, e suprindo as suas necessidades, Pai amado. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, por cada instante. Assim te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, iremos fazer uma leitura que se encontra em Romanos 5, de 1 a 11. Leiamos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações no Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Deus possa estar colocando essas palavras em nossos corações. Então, nesse momento, eu gostaria que nossos irmãos pudessem abrir os seus cantores e vamos cantar o hino 1, Antífona. Eterno
irmãos, gostaria de lembrar os irmãos das nossas programações da semana, né? Como a igreja está fechada, ainda assim temos tido nossas programações pelo YouTube, pelo canal da igreja. Então eu peço aos irmãos que estejam orando, que estejam compartilhando também com seus amigos, com seus parentes, para que possam estar assistindo e sendo abençoados por esse meio de divulgação. Então, na quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo bíblico, tem sido ministrado, tem sido enviado pelo YouTube também, e o link pelo WhatsApp da igreja. Na sexta-feira nós temos culto de oração e os irmãos têm lembrado a cada um para se reunir no horário das 19 horas. Você está na sua residência, você possa estar orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, por cada um dos irmãos, pelos familiares e por tudo que tem acontecido, por essa pandemia, que possamos, ó Pai, estarmos saindo dessa pandemia também, né? No domingo pela manhã estamos tendo o nosso culto de EBD, temos a EBD e o culto após a EBD, com as lições ministradas pelos professores da classe de adultos, pelo professor, o diácono irmão Alfredo e o pastor irmão Luiz. E à noite temos também o nosso culto de adoração. Agora vamos passar o momento missionário com a irmã Silvânia. Boa noite, irmãos. Estamos felizes, alegres por estarmos adorando o Senhor, prestando nosso culto em louvor ao nosso Deus, que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Teremos o nosso momento missionário, vamos falar o nosso tema, a nossa divisa, e em seguida estaremos assistindo o clipe do hino oficial da campanha de missões mundiais de 2020. E logo após assistiremos um vídeo, que é o testemunho de um missionário que está atuando na região do sudeste da Ásia. Eu não faço parte do grupo asiático, mas eu achei muito interessante, muito importante o testemunho desse missionário. Por quê? Ele mostra a importância de nós colocarmos a palavra de Deus nas mãos daquelas pessoas que não conhecem a Jesus, e aquelas que já aceitaram Jesus, mas ainda não possuem a sua Bíblia. Então eu achei muito interessante e tenho certeza que os irmãos também irão assistir o vídeo e estarão orando por esse ministério de colocar Bíblia nos países onde eles não têm a palavra de Deus. Então vamos lá, o nosso tema: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, versos 4 e 5. Então, irmãos, vamos assistir agora o nosso vídeo. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Eu venho do Sudeste Asiático, especificamente do interior da Mongólia de dentro. Mas a minha história não começa exatamente partindo desse interior. Cheguei na Ásia, especificamente na China, em 2007, em detrimento do desafio que foi lançado para o mundo, aproximando-se das Olimpíadas em 2008, e várias organizações mandaram missionários para aquela região, para que aquele país pudesse ser impactado com a glória de Deus. Aos poucos nos adaptamos e começamos a dar os primeiros passos em relação ao trabalho missionário naquela nação. Alguns anos depois, aprove a Deus preparar para nós a oportunidade de distribuirmos Bíblias em lugares aonde irmãos nossos não tinham a oportunidade de ler as Escrituras. Vários lugares que chegávamos, os irmãos, por ter uma ou duas Bíblias para toda a comunidade, os livros eram destacados, e semana após semana se levava um livro da Bíblia para casa, na semana seguinte se trocava com aquele que havia lido na semana anterior. Sendo assim, muitas igrejas, depois de 1 ou 2 anos, tinham o prazer de dizer que havia lido a Bíblia toda, depois de 1 ou 2 anos. Deus permitiu que nós pudéssemos chegar em vários lugares onde irmãos nossos não tinham Bíblias para ler. E a minha gratidão a Deus, pelos batistas brasileiros, irmãos e irmãs, líderes, pastores, que encararam o desafio de enviar recursos para que Bíblias fossem compradas na China. Sendo assim, compramos Bíblias e distribuímos em várias províncias da China. Milhares de Bíblias foram distribuídas naquela nação. Um dia recebi um convite de encontrar com alguns líderes, e com esses líderes veio um desafio de podermos prover Bíblias de estudo para um grupo de pessoas que estava no interior do país, já na divisa com a Mongólia. Procuramos por essas Bíblias e descobrimos que essas Bíblias não eram produzidas na China. A única maneira de obtermos essas Bíblias seria comprar fora da China e colocar essas Bíblias clandestinamente dentro do país. Oramos durante um bom tempo. Mais uma vez, irmãos, vocês enviaram recursos para que essas Bíblias fossem compradas. Compramos as Bíblias fora do país e conseguimos colocar as Bíblias dentro da China. Fomos em uma viagem missionária, já quase chegando na Mongólia, para conhecer um grupo de líderes e pastores que aguardava ansiosamente por essas Bíblias. Ao chegarmos nesse lugar, encontramos com alguns líderes plantadores de igreja e distribuímos as Bíblias para esses irmãos, estas Bíblias para estes irmãos. E uma cena me chamou muito a atenção, porque uma irmã abraçava essa Bíblia e chorava e beijava. E eu não me contive e perguntei para ela: por que você abraça essa Bíblia, chora por essa Bíblia? E ela disse para mim: eu estou há 2 anos orando para essa Bíblia, e vocês são respostas de oração. Vocês vieram trazer aquilo que eu passei 2 anos orando, e hoje Deus respondeu a minha oração. E eu fico feliz em poder experimentar esse momento.
Meu coração, irmão, se encheu de alegria, e aquela história foi um marco na minha vida, um marco no meu ministério, porque eu pensei naquele momento, se a única coisa que eu tivesse que fazer fosse ir à China e de entregar aquela Bíblia para aquela irmã, eu teria cumprido a minha missão. O trabalho de Deus, o reino de Deus, irmãos, é feito de pessoas que se deixam ser usado por Deus. Nós somos corpo, e como corpo, povo batista, somos chamados para avançar em direção aos povos não alcançados. A história daquela irmã fala ao meu coração até hoje, porque me desafia a olhar para o que Deus nos promete e esperar no tempo dele para que se cumpra. E me faz pensar que a China, como um país, ainda em 2007, quando cheguei, como um país não alcançado, hoje vive momentos da igreja se despertar e enviar missionários para o mundo. Muito obrigado a todos vocês por tantas e tantas Bíblias que foram enviadas para a China, pela oração de vocês, pelo incentivo, pelo amor e pelo carinho que vocês têm demonstrado para com nós missionários. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue usando os batistas para a glória dele. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra. Vamos louvar mais uma vez com o hino Aleluia, número 198 do nosso cantor cristão.
Iremos mais uma vez, agora em Salmos 34, versículos de 17 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Vamos novamente orar, entregando a palavra ao mensageiro desta noite. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse culto aqui realizado, Senhor Deus, que possa ser, ó Pai, de edificação a cada um dos irmãos e a cada um daqueles que puderem, que vierem a assistir. Obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor possa estar guardando o pastor João, a mensagem que ele virá trazer ao seu povo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, uma boa noite. Que a alegria do Senhor continue reinando em nossos corações e que a graça do nosso Deus possa continuar sendo sobre as nossas vidas. A igreja, sobre a vida da igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra. Pedimos ao Senhor que possa nos dar condições de estarmos continuando juntos, embora distanciados dos corpos, mas juntos em mente, em coração, em pensamento, em ideais e ideologias, e fazendo tudo aquilo que pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance, para honrarmos o nome de Deus e continuarmos fazendo o nosso papel como servos do Senhor. Amém? Eu queria nessa noite trabalhar com os irmãos, pensarmos juntos sobre Jesus sendo o Senhor de todas as coisas. Nós temos visto muitas falas, nos noticiários, muitos líderes falando, alguns tomando as suas próprias posições pessoais, muitos envolvidos em meio à política. Hoje há uma luta aí para um tentar sobrepor o outro, sobressair na mídia, com certeza visando lá na frente alguma outra posição de um nível mais alto. Para nós isso não importa. Para nós perseguimos e nós continuamos no foco que é o Senhor Jesus, sabendo que Ele é dono de todas as coisas, sabemos que o nosso Senhor continuará no controle e continuará abençoando as nossas vidas. Há um texto na Bíblia que chama a nossa atenção, que na minha Bíblia tem como título Jesus é Senhor do Sábado, que está registrado em Lucas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Eu gostaria de ler com os irmãos. Lucas, capítulo 6, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no sábado segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer pela tua palavra lida, e a nossa súplica em nome de Jesus é que o teu Espírito possa nos ajudar, possa nos orientar, ó Pai, e trazer à nossa mente aquilo que necessitamos. Abençoa a tua igreja nesse momento, ó Pai, reunida através da mídia, cada um no seu lar, mas com o propósito de te adorar. Que o Senhor possa nos alimentar, ó Pai, nesta noite. Te agradecemos por tudo, que o Senhor continue a nos orientar e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele é muito interessante quando ele chama a nossa atenção para um ocorrido daquela época que Jesus estava sempre sendo seguido pelos sacerdotes, né? Pelos fariseus, e eles queriam sempre pegar um furo de Jesus, pegar um erro de Jesus. E como eles viam que não tinham condições de fazer isso na pessoa de Jesus, eles queriam usar a lei para poder prejudicar a Jesus, para poder dizer que ele estava errado, para poder dizer que ele estava blasfemando. E uma das leis dizia-se que era para guardar o sábado, né? Um dos mandamentos, guardar o sábado, e isso foi especificamente aos judeus, né? Essa orientação. E nesse caso aqui, Jesus estava num sábado, com os seus discípulos, estavam com fome, e diz o texto que eles passavam, pegavam, arrancavam algumas espigas de milho e esfregavam com as mãos e as comiam. E diz então que alguns, né, começaram a questionar a eles, fariseus, começaram a questionar a Jesus sobre o fato de eles estarem fazendo aquilo, isso é, colhendo, né, exatamente no sábado, o que não era lícito, segundo a lei que era proposta para aquele povo. E Jesus então diz para eles o seguinte, responde com as escrituras dizendo, nunca lestes o que Davi fez? Davi estava com alguns companheiros, estava com fome, e a solução que ele achou foi entrar lá, né, no templo, como diz aqui a palavra de Deus. Nunca lestes, versículo 3, Jesus respondendo lhes disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele? Segundo as escrituras, Davi, num dado momento, estava com seus companheiros, estava com alguma dificuldade, com fome num dado momento, e a solução que ele achou para resolver aquela situação no momento foi entrar no templo, pegar o pão da propiciação e se alimentar e alimentar os seus companheiros. Segundo a orientação do próprio Deus, é que esses pães só podiam servir aos sacerdotes. E Davi então tomou essa atitude e o fez. E Jesus usa esse texto da palavra, que com certeza os fariseus, doutores da lei, né, conhecedores da lei, conheciam esse texto das Sagradas Escrituras, e eles então sabiam o que Jesus estava falando, o que tinha acontecido e o que era verídico. E Jesus então usa a palavra de Deus para contradizer o que eles estavam questionando e disse, Davi fez isso. E eu quero dizer para vocês que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E a gente para pensar nas pessoas que se apegam a determinadas coisas, a determinadas situações, para trazer para elas e usar num dado momento. Quando nós entendemos que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas, é Senhor de todos os dias, como é o nosso caso hoje, nós não guardamos do sábado. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, os cristãos resolveram se reunir exatamente no domingo,
que é o dia da ressurreição de Cristo, dando ênfase realmente à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que nos falam, que nos questionam, mas entender uma coisa: Jesus usou as Escrituras para responder àquela acusação. E o que nós precisamos fazer é exatamente isso: usar as Escrituras para o nosso conforto, para nosso alimento e também para estarmos respondendo a questionamentos, ok? Então nós precisamos conhecer as Escrituras, porque ela mesmo diz, né, que erramos por não conhecermos as Escrituras. Precisamos então saber do que estamos falando, saber do que estamos defendendo. A igreja do Senhor Jesus precisa saber daquilo que ela está pregando, precisa ter conhecimento de fato e de direito para poder falar com veracidade. E conhecendo as Escrituras, irmãos, nós vamos saber que Jesus é Senhor de todas as coisas. O nosso Deus controla todas as coisas e tem domínio sobre tudo. O Salmo 23, muito conhecido nosso, fala sobre isso também, não é? E conhecendo e sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas, o que nós precisamos saber é se Ele é o nosso Senhor, não é? Se Ele é realmente o nosso pastor. O Salmo 23 vai dizer para nós o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor, Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós pensamos nisso, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele é o meu Senhor, e por isso então Ele vai me pastorear, e por isso nada vai me faltar, há em nós a certeza, a segurança de estarmos firmes num caminho que realmente vale a pena. Quando o salmista expressa que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, sempre penso, quando leio esse texto, quando prego em cima desse texto, se Deus é realmente, né, o meu Senhor, se Ele tem sido o Senhor da minha vida, se eu tenho dedicado minha vida a Ele, de forma que Ele tenha senhorio realmente, que Ele possa mandar, comandar a minha vida, e não mais as minhas vontades possam prevalecer, e sim aquilo que Deus quer sobre a minha vida, aquilo que Ele quer que eu faça. Então a gente para pensar que há momentos em nossas vidas que nós extrapolamos o nosso desejo pessoal e acabamos passando por cima da própria vontade de Deus. Isso é, nós fazemos aquilo que nós entendemos, né, da nossa vontade. Paramos para pensar sempre na questão de que, se Deus é o meu Senhor, Ele deve comandar a minha vida. O controle total deve ser dEle. Nós sabemos que isso não é fácil. Somente através do domínio do Espírito Santo é que isso acontece. O texto ele vai discorrendo, né? E lá no final, ele vai dizer para a gente isso: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso significa a unção com óleo, significava a unção do próprio Deus sobre a nossa vida, através do Espírito Santo.
O óleo simbolizava a presença do Espírito Santo. Como não precisamos mais da unção com óleo, porque o Espírito Santo já está em nós, como falamos um pouco na escola dominical domingo passado, então nós temos diretamente a unção do próprio Deus sobre a nossa vida, para agirmos realmente da forma que Deus quer. Então nós temos condições de controlar as nossas falhas, controlar os nossos erros, se deixarmos o Espírito Santo nos comandar e nos orientar. A Bíblia diz fala, nos ensina sobre os frutos do Espírito, e dentre eles está a longanimidade, a temperança, a mansidão, o domínio próprio, e isso só se dá através dos dons, recebidos através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele, o Espírito Santo, é que nos direciona, nos orienta sobre o que é certo e o que é errado em relação àquilo que é desejo e vontade do nosso Deus. Por isso, nós precisamos estarmos atentos. Jesus, quando respondeu aos fariseus, ele tinha segurança daquilo que ele estava falando. E a pergunta nessa noite é exatamente esta: temos segurança naquilo que pregamos? Temos segurança naquilo que vivemos? Naquilo que damos exemplo para as outras pessoas? Ou temos feito isso porque eu gosto de estar na igreja, minha família está na igreja, o que não adianta de nada. Precisamos ter certeza do Deus ao qual servimos, ter certeza do controle dele sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Entendemos que a nossa vida, nosso bem maior aí, como seres humanos, não nos pertence, nós não temos controle sobre a nossa vida. A Bíblia diz para nós, em um dado texto, ela diz que se nós não devemos nem dizer, olha, amanhã eu vou àquela cidade e ali eu vou negociar, vou vender e vou ganhar dinheiro. A Bíblia diz que nós nem isso devemos dizer, não devemos dizer dessa forma, mas sim, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, amanhã eu irei àquela cidade, eu negociarei, eu venderei e assim eu ganharei recursos para o meu sustento. Nada acontece, segundo a palavra de Deus, sem a permissão e sem a orientação do nosso Deus. Por isso é que nós devemos estar tranquilos e seguros nesse momento de tanta confusão, porque nós sabemos que se Deus é Senhor da minha vida, e se o Senhor é o meu pastor, e a Bíblia me garante que Ele, sendo o meu pastor, nada me faltará, então eu tenho ciência de que Deus vai prover as minhas necessidades básicas para que eu possa sobreviver. Lá em Mateus capítulo 6 fala da ansiedade, diz que Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos ficarmos desesperados. Deus sabe que precisamos do alimento, Deus sabe que precisamos da saúde, Deus sabe que precisamos aí do vestuário, Deus sabe que precisamos de recursos para pagar as nossas contas. Então nós fazemos a nossa parte pessoal, trabalhamos para termos o recurso e Deus vai abrindo as portas. Tem muita gente preocupada com o desemprego. Isso é uma realidade. Talvez a gente pergunte assim, mas Deus vai guardar todos os seus filhos de não serem mandados embora dos empregos. Mas possa ser que alguns dos seus cristãos, filhos de Deus, possam nesse momento serem dispensados das empresas. Estamos envoltos a esse meio de situações. E se a empresa não tem condições de pagar, como é que ela vai continuar? Ela vai ser obrigada a mandar embora. Mas uma coisa é certa, Deus sabe que nós precisamos daquele recurso para o sustento da nossa família. E se Ele permitir que isso aconteça, Ele vai nos dar condições de sustento, seja de uma outra forma, seja abrindo a porta de um outro emprego, mas Ele vai continuar cuidando de nós.
O que nós precisamos entender é que Deus precisa ser Senhor da nossa vida. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E se amamos verdadeiramente a Deus, né? Costumo dizer que o nosso papel é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É servir a Deus de forma que o agrade, que possa deixar o Senhor feliz conosco, para que quando Ele olhe lá de cima, Ele possa olhar, ali está o meu servo, bom, justo, fiel. Embora possamos falhar em alguns momentos, assim como eu falho, outros falham, né? Nós temos nossos erros, às vezes mesmo não querendo errar, nós cometemos algumas falhas, mas o nosso intuito maior está em acertar, está em servir o Senhor com qualidade, dar testemunho do Deus ao qual servimos. Amém? Queridos, que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Graça e paz.